A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite que empresas terceirizem contratação de funcionários, inclusive para atividade fim da empresa. O projeto já havia passado no Senado há cerca de 20 anos e, por isso, agora vai direto para a sanção presidencial. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o secretário de Relações do Trabalho da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Antônio Gintzel, e o cientista político Fábio Osterman. Sejam bem-vindos, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a disposição em debater o assunto, cada um defendendo a sua posição. E vamos começar, né? Como funciona a terceirização hoje, quais as mudanças previstas nesse projeto e, principalmente, na opinião de cada um. Posso começar com o Fábio, depois a gente vai trocando a ordem. Por favor, Fábio. A grande mudança desse projeto de lei, que aparentemente deve vir a ser sancionado pelo presidente Michel Temer nas próximas semanas, é o fato, como tu bem disseste, de se ter permitido, a partir de agora, uma maior clareza em relação à terceirização das atividades chamadas atividades fins. Porque até então o que se tinha, na verdade, era uma súmula do TST que declarava que somente as atividades meio, ou seja, uma empresa que produz panelas, só poderia terceirizar, ou seja, contratar de uma outra empresa prestadora de serviços atividades como limpeza, segurança, portaria, etc., mas não tendo também a possibilidade de contratar funcionários que trabalhassem na sua linha de produção, por exemplo. Eu vejo isso como um avanço, não só pelo fato de dar maior clareza e previsibilidade, tanto para a empresa quanto para o trabalhador, e também a gente tem uma nova figura aí que é a responsabilidade solidária da empresa contratante do serviço de terceirização, diferentemente da responsabilização subsidiária que havia antes. Então, a gente tem um avanço no fato também de aumentar a possibilidade de empregabilidade para o trabalhador, especialmente para o empregador de menor qualificação, o empregador mais jovem e de menos experiência. E eu acho que quando a gente analisa esse tipo de política pública, a gente deve sempre buscar ver o lado do mais fraco e não o lado daqueles que já têm emprego, né? A gente precisa entender o fato de que estamos hoje diante da maior recessão da história do Brasil e chegando a uma situação de quase 20 milhões de brasileiros, pais de família, mantenedores de lares, sem um emprego formal. E isso é uma situação que não pode ficar assim. Bom, a gente tem uma interpretação dessa lei, agora, Antônio, a sua interpretação. Veja só, falar sobre terceirização, só a terceirização a gente fica um pouco prejudicado, até porque o pacote completo está por vir, né? Uhum. Então, na nossa avaliação, esse projeto aprovado e que de uma forma sorrateira, né, no Rodrigo Maia, que foi lá e buscou um projeto que estava arquivado, aliás, está sendo discutido judicialmente porque o então presidente Lula havia mandado arquivar esse processo, esse projeto de terceirização. Eles não fizeram, né? Parou na época lá, em 2000 e alguma coisa lá, parou. E estava sendo discutido um outro projeto que está no Senado, que é o senador Paulo Paim, é o relator, né? Na nossa maneira de ver, terceirização da atividade fim, ela veio escancarar de vez com um massacre para cima da classe trabalhadora, né? E não compreendo muito como, né? Posso até respeitar a opinião, mas não concordo com ela de que isso vai gerar emprego, por exemplo, é o que tem dito por aí. Não vai gerar emprego, vai gerar subemprego, né? Eu sou de um setor, e eu sempre pego isso como exemplo, sou de um setor que tem muita terceirização, muita. E ali se emprega desde trabalho infantil até trabalho escravo. Isso é grave demais. A terceirização permite isso. Qual setor, desculpa? Sou do setor calçado. Isto também é dito pela presidenta do TRT4. Também é dito pelo Ministério Público do Trabalho. Será que todos esses órgãos estão errados, né? Então, terceirização, no nosso modo de ver, ele não traz nenhum benefício para os trabalhadores. Muito pelo contrário, vai gerar uma demanda enorme para a Justiça do Trabalho, porque os trabalhadores não vão receber lá no final, quando forem mandados embora. Bom, eu quero lembrar que você, telespectador, pode também defender a sua posição a respeito desse tema pelo 99588-2374, pelo WhatsApp. Use o aplicativo WhatsApp, mande a sua opinião ou até mesmo o seu questionamento para os nossos convidados no 99588... Ih, agora complicou, agora esqueci, misturei com o da rádio. 9588-2374, tá? Então vamos lá, 9588-2374. Pelo WhatsApp, mande a sua participação, a gente coloca na tela e repassa aos nossos convidados. Bom, os críticos da proposta enxergam na possibilidade da terceirização da atividade fim uma abertura generalizada para precarizar o trabalho, e é isso que o Antônio defendeu, né? Eu vou trazer uma outra posição.
O Fábio falou nos desempregados, né, que ela poderia alavancar empregos. E aí o contraponto seria de que talvez alavanque, mas vá precarizar estes empregos ou até mesmo de quem já tem. Muita gente teme a demissão para que seja contratado agora por um CNPJ, enfim, em condições inferiores. Se não me engano, um estudo da CUT apontou que boa parte desses trabalhos perderiam rendimento. Como tu enxerga esses estudos e essa opinião? O problema do estudo da CUT é que ele compara, digamos, maçãs com bananas. Ele compara o trabalho terceirizado com o trabalho contratado, com carteira de trabalho assinada, etc., que geralmente, como a própria súmula do TST deixava claro, eram funções diferentes. Obviamente, dentro de uma empresa, as funções chamadas atividades meio tendem a ser menos remuneradas, né? Então, consequentemente, não faz muito sentido esse tipo de comparação. Mas existem outros estudos, um estudo da FGV que dá conta de que a média de disparidade não passa de 2%. Ou seja, não é uma média relevante. O que a terceirização faz, no caso, é possibilitar que o empregador não tenha que pagar hoje como paga de cada R$1.000 que ele paga para o trabalhador, ele tem que pagar mais 1.500 para o governo em impostos, ele tem que pagar imposto sindical, que acho que é uma pauta que também merece ser discutida. Somente no ano passado, cerca de 3 bilhões de reais do orçamento público foram destinados a imposto sindical para manter sindicatos. Até gostaria de saber, eu sei que a CUT tem alguns posicionamentos críticos à obrigatoriedade do imposto sindical, que eu acho que é um ponto muito favorável, mas uma outra questão também é o fato da unicidade sindical. Por que o trabalhador não pode ter uma oportunidade de se filiar ao sindicato que ele bem entender e com isso se organizar de forma livre? Por que a gente precisa ter uma estrutura tão centralizada, que é símbolo da própria raiz da criação da justiça do trabalho e da ideia de direito do trabalho do Brasil, Sim. que vem de uma inspiração da Itália fascista, né? A própria CLT brasileira, ela é clara e abertamente inspirada na Carta del Lavoro da Itália, do Mussolini, ou seja, uma ideia corporativista de proteção do trabalho, que na verdade não protege o trabalhador, protege muito mais os sindicatos e protege os trabalhadores mais qualificados, mais experientes, que já estão assentados. Inclusive, em diversos países do mundo, a legislação trabalhista foi utilizada como um estratagema para impedir minorias de acessarem o mercado de trabalho. Isso aconteceu de forma muito clara e de forma muito triste na África do Sul, por exemplo, durante o Apartheid, quando a minoria branca se utilizou de legislações trabalhistas e regulações trabalhistas para impedir que a maioria negra tivesse acesso a certos postos de trabalho mais bem remunerados. E, de certa maneira, é o que acontece no Brasil hoje também, pelo fato de que a legislação trabalhista ela acaba servindo como uma espécie de muro que somente os trabalhadores mais qualificados, os trabalhadores mais experientes conseguem transpor. Acho que a gente precisa mudar isso. Sim. Hoje a gente não tem oportunidade para o trabalhador mais jovem, que teve acesso a uma educação de menor qualidade, poder ingressar no mercado de trabalho, muitas vezes recebendo menos, mas a partir daí ir formando o seu capital humano, o seu capital social e se qualificando para ser mais produtivo. Bom, Antônio, a gente está pegando, como a gente está avançando na conversa rapidamente, isso é mérito dos nossos convidados em conseguir expor suas ideias e avançar, então eu vou resgatando alguns pontos, né, e até saindo um pouco das minhas perguntas, tu disseste que existe uma agenda, né, que vai massacrar o trabalhador. E aqui a gente já está falando sobre a legislação trabalhista, de certa forma. Tu acredita que isso tem uma relação, a terceirização e até mesmo a lei do trabalho, ela corre esse risco a partir dessa agenda do governo federal? Não temos dúvida disso, que o interesse... Aliás, nunca se viu tanta vontade de botar na conta do trabalhador um problema do nosso país. Né? Então, não são os trabalhadores que têm que pagar essa conta. A reforma da Previdência, por exemplo, que eles querem agora acabar com as aposentadorias, né? Tem mais de 426 bilhões que tem empresas que devem e que ninguém fala nada. Né? Bom, em relação à terceirização, é importante a gente dizer aqui, o estudo que a gente pediu para o Diese fazer para nós, aponta claramente, fica em torno de 25%. Um trabalhador terceirizado ganha a menos que o trabalhador contratado diretamente. 8 de cada 10 acidentes de trabalho se dá nas terceirizadas. Só por isso, razões suficientes para a gente ser contra a terceirização. Bueno, nós achamos que tem que resolver a vida dos terceirizados, mas não é puxando os 40 milhões para junto dos 12, 10 ou 12 milhões, é levando os 12 junto com os 40. Né? Tem que melhorar a vida desses trabalhadores, porque não pode eu estava lendo agora há pouco uma matéria, 80% dos acidentes de trabalho se dá com os terceirizados. Então nós temos que pensar nesses seres humanos. Né?
Um tema que é Fábio, né? Isso. Tocou aqui. A CUT sempre teve uma posição clara. Quem tem que manter seus sindicatos na ativa, trabalhando, para poder trabalhar, são os trabalhadores, que tem que resolver a vida entre si. Não tem que ter intervenção de Estado, não tem que, né? Os trabalhadores têm que ter a legitimidade para poder se resolver. Agora, da maneira como estão fazendo lá em Brasília, o massacre que eu citava aqui, junto com a terceirização, a reforma trabalhista que vem com uma proposta de trabalho de 10 a 12 horas por dia, o diretor da Fiesp, isso aí não é segredo para ninguém, falou que um trabalhador pode comer com a mão e operar a máquina com a outra. É esse tipo de coisa que eles estão propondo. Eles estão propondo lá no Congresso também o trabalho intermitente. O que significa isso? Tu trabalha aqui na Ubra hoje 10 horas e se não precisar de ti amanhã não te chama. Se não precisar de ti depois da manhã não te chama. E vai te pagar aquelas 10 horas e está resolvido. Eles propõem, eles tiveram a audácia de propor no Senado brasileiro a regulamentação do trabalho escravo. O trabalho escravo não se regulamenta, se proíbe, isso é crime. Então é dessa pauta que nós estamos falando. Terceirização é só uma pontinha, já é uma maldade enorme, mas é só uma pontinha do que eles estão pensando em fazer em Brasília. Então os trabalhadores brasileiros não podem ser responsáveis por perder o seu direito à previdência. Diga-se passagem, a primeira vez que a gente está sem o Ministério da Previdência, ficou um puxadinho na Fazenda, né? E agora não pode se aposentar, não vai ter um trabalho decente, porque é isso que eles estão propondo. Diante disso, não resta outra coisa que não seja a gente estar fazendo as denúncias. Agradeço o espaço aqui, porque na grande mídia o trabalhador não tem espaço para fazer denúncia, né? É blindado. Então, infelizmente, é uma luta difícil. Mas sim, vamos, com certeza, vamos estar fazendo frente, temos dialogado com os nossos trabalhadores. Fizemos uma pesquisa no setor da indústria, né? Todos os trabalhadores, organizamos uma pesquisa e obtivemos a resposta dos trabalhadores. Lá né? Não fizemos escolha de ninguém. Desde o gerente, do RH, todo mundo tinha o direito de responder. Mais de 95% dos trabalhadores são contra qualquer reforma que retire alguma possibilidade de direito. Portanto, terceirização, mais de 98% são contra esse processo. Os trabalhadores sindicalizados da CUT? Nós não pegamos só os sindicalizados. Fomos para a porta de fábrica, distribuímos o material e no dia seguinte buscamos. Todos os trabalhadores puderam responder. Até porque os trabalhadores do RH, obviamente que não tem uma questão, não é uma pesquisa científica, tal, mas a gente não impediu, por exemplo, os trabalhadores do RH, gerente, diretores de participar, mas obviamente que esse é um povo que não se sindicaliza, eles não se associa a sindicato, né? Bom, vamos fazer o seguinte, até porque essa pesquisa está disponível para quem quiser... A Federação dos Sapateiros possui, a Federação dos Metalúrgicos possui, a Federação da Alimentação possui. Bom, nós temos uma pergunta do Tiago Lopes, aqui de Canoas, ele diz o seguinte, ó, o que mais me chamou a atenção foram as palavras sobre o trabalho escravo no setor calçadista. Pergunto, trabalho escravo ou exploratório? Quais são as empresas e as fontes para definir essas palavras? Pergunta o Tiago. As empresas a gente não pode dar, né? Mas pelo menos o embasamento para isso. O embasamento que eu faço, essa fala aqui é o seguinte. Foi feita uma audiência pública, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, numa cidade do Vale dos Sinos, né? E lá apareceu. Aliás, uma cidade pequena, né? Não sei se a gente pode citar nome, né? Enfim, uma cidade muito pequena e que tinha próximo de 200 casos de trabalho infantil. Fizemos um debate, estava lá empregadores, terceirizados e também o movimento sindical. Fizemos uma discussão para diminuir. Obviamente que esse é um problema que existe. Agora, por exemplo, em outros setores, me ligam diariamente lá na CUT dizendo que aí em outros setores também tem. Então, problema muito sério isso. Bom, o Guilherme está colocando no ar algumas participações, né, de apoio. Quando é opinião, a gente está só colocando no ar na tela, para que você aí de casa possa ler e ver como está a opinião dos nossos telespectadores, né? Claro que é uma amostragem muito pequena, mas já dá para a gente ter uma ideia, né, tanto das opiniões e também das provocações que são feitas para cada um que defende as suas ideias. Eu vou trazer agora um outro ponto específico, que é uma dúvida minha também.
né? Essa regulamentação nova da terceirização vai trazer alguma segurança jurídica. A gente falou em justiça do trabalho antes, né? A gente já falou em geração de empregos, mas agora, para quem está empregado, por exemplo, e muitas vezes recorre à justiça do trabalho, ela vai trazer segurança ou insegurança jurídica, na opinião de vocês? E vai existir algum vínculo de emprego entre a empresa que contratou o serviço da terceirizada e os funcionários da terceirizada, né? Por exemplo, nas questões de acúmulo de função, né, que são discutidas hoje para empregos ou profissões que são terceirizadas, como a portaria ou a limpeza, é muito comum, né, a gente ter na Justiça do Trabalho alguém reclamando que fez um outro serviço que não esse dentro de um condomínio, por exemplo. Fábio? Eu tendo a crer que essas modificações trazem mais segurança jurídica, mais previsibilidade e diminuem a precariedade desses contratos hoje, não só por colocarem na contratante também uma responsabilidade adicional pelo pagamento das dívidas, débitos trabalhistas, mas também por deixar mais clara essa situação. Hoje, quase metade das reclamatórias trabalhistas envolvem terceirizados e terceirizadas, empresas terceirizadoras. Então já é um problema sério na Justiça do Trabalho que decorre justamente dessa visão dirigista, dessa visão que visa a colocar na mão do juiz definir o que a empresa pode e não pode fazer. Acho que a empresa deve ter também um mínimo de liberdade para alocar os recursos da forma que lhe for mais proveitoso. E aí no mercado o consumidor vai escolher. Se o consumidor achar que aquela empresa foi longe demais, terceirizando atividades que eram atividades fim e consequentemente descaracterizariam o resultado final do produto, o consumidor vai seguir tendo, aliás, o direito de não consumir bens ou serviços dessa empresa. Eu acho que é uma visão muito antiquada, muito arcaica, se colocar na mão de um juiz definir como é que a empresa vai organizar seus fatores de produção, que funcionário ela vai ter e que relações de trabalho ela vai ter com o funcionário. Para mim, desde que essa relação seja estabelecida de forma voluntária e de acordo com o que diz a lei, eu acho que a gente precisa seguir rumando para isso. Sempre lembrando o fato de que no Brasil, quando a gente fala sobre os debates de relações de trabalho, a gente geralmente pensa num espantalho de mega empresas, etc. Hoje a metade dos trabalhadores brasileiros trabalham em micro e pequenas empresas, ou seja, são empresas que hoje estão tendo que fechar, estão tendo que diminuir sua produção, estão tendo que ir à falência muitas vezes porque não tem condições de contratar novos trabalhadores e, diferentemente das grandes empresas que podem se mecanizar, que podem investir em capital intensivo, essas pequenas empresas não têm saída. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem, como eu comentei no início, um exército de quase 20 milhões de pessoas que estão no desemprego, para não se falar de mais da metade da mão de obra no setor privado brasileiro que está na informalidade. Né? Ou seja, a escolha, a decisão não é efetivamente entre se ter uma mão de obra terceirizada ou se ter uma mão de obra contratada nos ditames da CLT com carteira assinada. A escolha é, nesse momento, para boa parte dos trabalhadores, ou trabalhar como terceirizado, ou estar num trabalho precário no setor informal, ou pior ainda, estar no desemprego. Bom, quero lembrar que você que está participando e mandando perguntas, não esqueça de mandar seu nome e cidade para que a gente possa identificar, né, a sua participação. No caso da segurança ou insegurança, na sua opinião, Antônio? Olha, nós temos um coletivo jurídico na CUT, né? São vários escritórios aqui de Porto Alegre e do interior também. E o debate que a gente faz é que não tem nenhuma segurança. Né? Aliás, vai aumentar as ações, vai aumentar as ações, mas com menos garantia para os trabalhadores. Porque aí o trabalhador vai ter que cobrar do patrão dele lá, e esse camarada não vai ter dinheiro, só vai poder acionar a outra empresa quando esgotar todas as possibilidades. Então, vai acumular. Né? E aí, como diz o presidente do Congresso Nacional, que a Justiça do Trabalho não devia nem existir, e vem num processo de destruição da Justiça do Trabalho, diga-se passar, vai ter uma atividade, vai ter um ato em defesa, né, da Justiça do Trabalho no dia 31, às 11 horas, né, lá no TRT, porque é importante para nós. É necessário que nós tenha ali uma forma de tentar amenizar, né, porque a terceirização, o que ela vai trazer para nós? Tu imagina, para quem está nos assistindo aqui, compreender. Tu vai ter que contribuir 49 anos para se aposentar, você vai ter que ter 65 anos de idade num trabalho terceirizado.
Você acha que um senhor, uma senhora de 60, 65 anos, subir num poste de luz aí, serviço perigoso, terceirizado, qual é a segurança que tem? Nós estamos falando aqui de vidas, do ser humano. Esse é só um item. Na indústria tem vários problemas também, assim como tem no campo, né? Nessas grandes fazendas aí que a gente recebe muitas denúncias. Enfim, não tem nenhuma segurança jurídica, vai aumentar os processos ali com uma justiça do trabalho que eles querem esvaziar, e o trabalhador vai se queixar para quem? Né? Vai cobrar de quem? Bom, a gente vai botar mais uma pergunta, eu vou ficar só com a pergunta, porque tem também uma participação, então vamos ver aqui. O cientista afirma que as empresas não terão mais tantos encargos, podendo contratar mais, e contraditoriamente diz que não haverá precarização. Como se resolve isso com uma empresa que também busca por lucros, sem que o trabalhador seja prejudicado? E aí eu vou encaixar, né, aqui essa questão que a gente tem, até para encerrar, a gente tem pouco tempo, o termo pejotização, que vem do PJ, né, da pessoa jurídica, né, que é contratada pelo CNPJ. Nesse caso, a gente também, a carga tributária hoje, a gente sabe que é muito cruel para todos. E acaba atacando o empresário, assim como a classe média, o trabalhador, enfim. Tudo que a gente paga tem uma carga tributária muito forte no Brasil e já se discute até o aumento. Na opinião de vocês, né? O CNPJ, por exemplo, a gente tem algumas atividades que são simples e o recolhimento de tributo é mais leve, outras não. Hoje, teríamos que ter, na opinião dos nossos convidados, uma reforma também nessa carga tributária para ser um pouco mais equilibrada, no sentido de algumas terem um alívio na sua carga tributária e aí a pessoa poder fazer o seu CNPJ, por exemplo? Com certeza. Hoje, essa é uma das diversas esquizofrenias que as instituições brasileiras apresentam. Se paga muito imposto sobre trabalho. Né? Geralmente se tem aquela ideia de, tipo assim, para diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, o governo vai lá e aumenta a tributação. Isso acontece também com o cigarro. Qual o sentido de se tributar de maneira tão flagrantemente desproporcional o trabalho? O governo quer que as pessoas trabalhem menos, que as pessoas sejam menos contratadas, é o que parece. Infelizmente, é o que parece. E então, a gente precisa avançar como um todo na discussão sobre a atual estrutura das relações trabalhistas no Brasil. Não faz o menor sentido o empresário ter que... Porque uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, ao mesmo tempo que existe uma disputa dos trabalhadores pelos melhores postos de trabalho, isso foi o que Karl Marx falou lá no século XIX, e estava certo em chamar atenção para isso, existe sim uma disputa entre os trabalhadores pelos melhores postos de trabalho, o que faz com que exista uma tendência dos salários a serem puxados para baixo, mas o que ele ignorou, que foi um erro gravíssimo, um erro indesculpável, foi o fato de que também existe uma disputa dos empregadores pelos melhores trabalhadores, sim. Ou seja, é uma relação de oferta e demanda. Então, não dá para a gente passar a acreditar que simplesmente a regulação trabalhista vai definir o nível de salário. O que a regulação trabalhista faz é estabelecer uma faixa de corte no mercado de trabalho. Sim. E a faixa de corte é muito mais... Infelizmente que a gente está chegando ao final, mas por favor, conclua. E a faixa de corte é muito mais do que simplesmente o salário mínimo. Tem todos esses penduricalhos da legislação trabalhista que precisam ser urgentemente revistos. Eu defendo que eles sejam repassados para o trabalhador. Sim. O trabalhador deveria receber isso e não o governo. Ora, FGTS, 13º, férias, que entram na conta também. Eu preferia que esses valores fossem destinados diretamente ao salário do trabalhador, de uma forma muito mais transparente. PIS, PASEP, imposto sindical, claro, para ele administrar. Bom, Antônio, pessoalmente, sem ter que repassando. Eu vou pedir para você ser extremamente sucinto, mas vamos atacar no ponto, por exemplo. Sim. Eu fiz a pergunta porque é necessário. O trabalhador tem que entender, o interesse do patrão é cortar direito do trabalhador. Esse é o interesse do patrão. As reformas vêm nesse caminho, nesse sentido. O interesse do patrão é ganhar dinheiro. Exatamente. É ganhar dinheiro. Às custas da dignidade do povo trabalhador. Isso não pode ser assim. Essa dicotomia que é muito empobrecedora, desculpe. Não, isso é a tua opinião. Tu tirar 13º, férias, fundo de garantia do trabalhador, tu está levando ele a ganhar menos. Quando tu tem que... Por que eles querem tanto essas reformas? Se eles estão reclamando que estão pagando muito. Quem vai ganhar menos? O trabalhador. Tem que ser claro, nós temos que ser objetivos aqui. Então, as reformas que eles estão propondo, essa terceirização que a Câmara dos Deputados votou, primeiro que eles não têm legitimidade nenhuma. Porque naquele Congresso Nacional e naquele Senado, e o presidente da República estão envolvidos até o pescoço com a desgraceira da corrupção. Então, eles não têm legitimidade. Deixasse para 2018, quando o povo vai escolher o presidente,
e poder encaminhar essas decisões. Mas esse presidente não foi escolhido? Não, esse veio através de um golpe, Bom, aliás, defendido por a gente não precisa nem dizer por quem. Infelizmente, eu vou Mas ter ele que- não era o eu vice da peço presidente. desculpas aos meus convidados, aos Eu nossos agradeço. convidados, não são meus, porque isso não é um vídeo show, né? Vamos deixar bem claro. Mas infelizmente, faltou a pergunta do Marcelo. Marcelo, você nos perdoa, mas continue na nossa audiência e a gente repassa para que a discussão não vai terminar aqui. A gente sabe que é um tema polêmico, mas de antemão eu quero parabenizar e agradecer os nossos dois convidados. A gente sabe que é um tema de uma discussão muito profunda e acalorada, que suscita outros assuntos, até mesmo porque a gente sabe hoje, muito difícil no mundo em rede, as coisas não serem conectadas. Mas eu agradeço a presença, Fábio, que já está em casa, né? Sempre vem aqui, nos atende, e o Antônio também já esteve aqui inúmeras vezes, também se sinta em casa. Esse é o nosso objetivo. A gente tem observado que na mídia, seja para um lado ou para o outro, às vezes as discussões tendem sempre para um lado. E a gente quer isso, o debate. E que isso sirva de exemplo para outros temas e outros convidados. Venham debater. O debate aqui foi em alto nível e que continue assim lá fora, depois do programa, se for o caso. Fábio, seja sempre bem-vindo. Antônio, sejam sempre bem-vindos. Obrigado, prazer. Vocês estão em casa, independente de qualquer posição. A gente aqui defende a posição única do debate. A gente quer que as questões sejam discutidas por toda a população.